Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torne-me independente e deixe simplesmente abraça-me com seus braços de amor. Qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Principalmente esse versículo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Antes de
passarmos para o texto central da nossa mensagem, eu gostaria de falar desse último versículo. Eu posso lhe dizer que seria uma incompreensão, uma falta de entendimento, ou uma falta de pensar um pouquinho mais longe, porque a impressão que dá é que se nós estamos fazendo esse trabalho, estamos fazendo uma apresentação midiática via internet, nós não somos igreja. Nós somos igreja, sim. Aqui comigo estão mais 2 pessoas. E nós estamos aqui porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. Neste momento, aqui, nós estamos na presença de Deus e Jesus está conosco. E se você está conosco aí, com a sua família, com mais alguém, ou sozinho mesmo, você está com Jesus, porque estamos juntos com você. E Jesus está conosco nesse momento. Então, antes de você se perder nessas ideias de que é um filme, alguma coisa assim, lembre-se, nós estamos fazendo em nome do Senhor Jesus, que está presente e reina pelos séculos dos séculos. Nós vamos orar. Senhor Deus, agradecemos esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra, de meditar nela, e rogamos que o Senhor esteja aplicando em nossa vida neste momento e nas semanas seguintes aquilo que vamos refletir, Senhor. Que cale o homem e fale o Senhor. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos e irmãs está em Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 11. Nós estamos estudando esse texto, ou a carta aos Colossenses, há algum tempo. Algumas vezes nós interrompemos, fazemos uma outra mensagem devido à necessidade. E agora estamos voltando ao texto. E não é sem razão que esse texto calhe muito bem nesta noite. Então eu vou ler Colossenses, capítulo 3, versículo 9 a 11. Acompanhe a nossa exposição, a nossa meditação com a Escritura aberta. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Mais uma vez, esse último versículo. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Algumas semanas atrás, não tantas semanas assim, ocorreu uma coisa trágica nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis. Um homem chamado George Floyd foi morto numa violência policial e perdeu a respiração. Morreu sufocado por causa de $20 que acharam que ele tinha falsificado ou estava com uma nota falsificada. Isso desencadeou uma série de turbas, uma série de revoltas. E hoje mesmo aconteceu mais uma lá. E nós que entramos na internet, em algum momento a gente vê um slogan. Na democracia não pode haver racismo. Na democracia não pode haver racismo. Isso é uma verdade. Mas ela é uma verdade até anterior até à elaboração da democracia moderna. Ela é anterior a isto. Ela está aqui nesta carta aos Colossenses. Está falando de uma nova sociedade. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava preso. E essa carta ela tem algumas coincidências que nós diríamos, é coincidência. Mas para Deus não existe coincidência. Então, esse versículo, voltando ao versículo 11, onde ele cita várias pessoas, várias estirpes, várias etnias e várias posições sociais,
nós lembramos que há uma nova sociedade, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Todas essas palavras, elas estão em duplas: grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, como se fossem antagônicas. Mas também elas não são excludentes, elas também têm o mesmo sentido de levar a uma nova humanidade, uma nova sociedade. O apóstolo Paulo diz isto: vos revestistes do novo homem, ou seja, da nova humanidade, para fazer uma nova sociedade. A igreja é o projeto de Deus, é uma agência do reino de Deus para mostrar que há uma nova sociedade. Outro dia eu estava assistindo um jornalista, que é historiador, falando que se você levar a Bíblia ao pé da letra, você pode incorrer até na escravidão. Eu olhei, acho ele muito estudioso, mas eu questionei. Acho que ele não conhece muito bem todos os textos bíblicos. De fato, existe a menção da escravidão no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nesta carta aqui nós vamos encontrar o apóstolo Paulo se dirigindo aos escravos e aos senhores. Então nós poderíamos dizer, olha, o Novo Testamento também legitima a escravidão. Então vamos deixar essa pergunta inicial. Uma coisa que é importante é que no mundo antigo e na história da humanidade, um povo escraviza o outro porque ele tem poder. Ele sempre escraviza o mais fraco. E uma situação escravagista pode ser, mesmo numa sociedade moderna, onde não há essa instituição, quando patrões exploram os seus empregados. Isso também é uma espécie de escravidão. Mas no Novo Testamento, nesse período, era o período romano, o sistema econômico girava em torno da escravidão. A maior parte da população do Império Romano era constituída de outros povos, e muito do Império Romano era de escravos. Homens, os mais ricos tinham, às vezes, 1.000 escravos, 100 escravos, 200, 300, 400. E isso acaba sendo uma coisa que era normal. Mas nem tudo que é normal é moral. Então, voltando a isto, eu quero dizer o seguinte: há uma distinção entre escravidão no período moderno, mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, e em outros países que a escravidão reinou até o século XIX, e alguns até o século XX, como, por exemplo, na própria Rússia. A escravidão era vista como um povo que escraviza o outro, que é mais fraco, por causa da cor da pele. Da cor da pele. Aqui nós temos esse texto, cuja escravidão não é de acordo com a pele, mas é de acordo se você é cidadão ou não. Se você pertence a essa etnia, a esse povo ou não. E aqui a gente pode ver isto daí. Por exemplo, ele diz, não pode haver grego nem judeu. Tanto um como o outro também possuíam seus escravos. O grego, ele poderia até ser escravo. Se você quiser estudar um pouquinho da história da filosofia grega, você vai encontrar Platão, que foi vendido como escravo e era da nobreza. Também judeu. O Coliseu foi inaugurado na década de 80, em 80 depois de Cristo, e o povo que foi escravizado para construir o Coliseu eram judeus. Judeus derrotados no ano 70. Então também temos escravos aí. Circuncisão e circuncisão. Aqui tem a relação entre religiões, né? O judeu e o não judeu. Bárbaro e cita. Geralmente eram os que mais eram usados como escravos. Principalmente o cita. O bárbaro já era mal visto. Se o grego falava do bárbaro, ele estava falando do jeito feio que o bárbaro fala. Isso é preconceito. Você fazer isto publicamente, pensar isto até já é difícil, mas se expressar é pior ainda.
Então, a palavra bárbaro vem de bar, porque aos ouvidos do grego, o bárbaro tinha um som feio na sua fala. Mas não vai até aí. O bárbaro e o cita. O cita ficaria hoje no Turcomenistão, na região ali onde já entrando quase que seria a Rússia. Então, o cita era comparado ao bárbaro, e o bárbaro havia ainda, diante do cita, mais nojo. Ele tinha uma certa ojeriza do cita. E aí você tem toda uma visão cultural e que eles servem para escravos. E depois o apóstolo Paulo sintetiza dizendo escravo e livre. Ele poderia colocar escravo e liberto. Não, mas ele coloca escravo e livre. Liberto é aquele que foi filho de escravo, ou aquele que era escravo, na verdade, é o escravo que foi alforriado e agora ele tem liberdade. Mas ele nunca vai ser um livre, ele vai ser um liberto. O livre nasce livre. O seu filho nasce livre, no caso, no filho do liberto, ele já não é mais escravo e nem é liberto, ele é livre. Então, essas diferenças percorriam a sociedade mediterrânea do período do apóstolo Paulo. No nosso mundo mais moderno, nós temos a escravidão de um povo, principalmente do povo negro. Então, é a cor da pele. Se nós colocarmos isto dentro do Novo Testamento, nós vamos nos surpreender. Eu vou chamar a atenção dos irmãos e irmãs, primeiramente, para um texto que está no capítulo 8 de Atos. É um encontro de Filipe e o eunuco. Lá no capítulo 8, versículo 26, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, aqui é o narrador, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Ele tem um encontro com Filipe, Filipe evangeliza, apresenta Jesus Cristo, ele se converte, é batizado e vai alegre e volta para sua casa. Mas eu quero chamar a atenção nesse dado. Ele era um etíope, ou seja, ele era negro, mas ele era um alto oficial de Candace. E aí vem uma coisa interessante. Esse homem trabalhava com a nobreza. Ele era funcionário, como se fosse um primeiro-ministro dessa rainha de Candace. Então nós temos aqui uma coisa muito importante, não tem nada a ver com cor da pele. E os eunucos, quando altos oficiais, eram emasculados para servirem assim. Nós temos, por exemplo, possivelmente Neemias, lá no Antigo Testamento, e outras figuras. Eunuco, então, é um alto oficial. E aqui chama a atenção que ele é um etíope. Agora, o que o etíope tinha a ver com o Filipe? Veja que ele está vindo de Jerusalém e foi adorar em Jerusalém. Aqui nós temos um judeu negro. Um judeu negro. Porque não tem sentido ele ir para Jerusalém simplesmente a turismo. Ele foi para lá para adorar. Mas ele estava ainda com a sua cabeça pensando no profeta Isaías, o que significava aquilo ali que o Filipe vai explicar. Outro texto que é muito chamativo, e agora apresenta o apóstolo Paulo, está em Atos capítulo 13. Em Atos 13, versículo 1 a 3 diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Saulo é outro nome de Paulo, Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram.
mas chama atenção para a lista de mestres. O que ele está dizendo aqui são, na verdade, essa lista diz respeito às pessoas mais abalizadas, preparadas pelo próprio Espírito Santo e também pela sua própria educação para desenvolver a teologia cristã, para falar de Jesus Cristo, dos mistérios relacionados com a salvação em Cristo Jesus. E nessa lista, começando com Barnabé, que significa filho da profecia, veio um homem chamado Simeão. Simeão é um nome judaico, hebreu. E ele tem um apelido, mas eu já volto a esse apelido. Depois outro ele vai dizer Manaém, colasso de Herodes. Veja bem, você está aqui numa outra categoria. Colasso de Herodes quer dizer aquele que bebeu, tomou, mamou no peito de uma ama que Herodes também mamou. Quando neném. Colasso, essa é a ideia. Agora voltemos para Simeão, que tem um nome hebraico, um dos nomes das tribos. Pedro possivelmente tem esse mesmo nome. Simeão, por sobrenome Níger, negro. Aqui não era pejorativo, era simplesmente um judeu negro, convertido ao cristianismo. Então, a Escritura, quando fala de escravidão, ela não está falando de cor de pele. Não é assim que funciona no mundo romano. É dos derrotados, dos que nascem escravos, dos povos subjugados. É claro que a escravidão continua sendo, mais tarde, pela própria servidão, pela subjugação de um outro povo mais fraco. E o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta em Colossos, preso, e diz, olha, não pode haver mais distinção destas coisas, nem de raça, nem de posição social, muito menos de escravo ou livre. Essa é uma nova sociedade. E nós dizemos, mas por que ele então vai dizer mais adiante, nesse mesmo capítulo, sobre os deveres da família, e vai colocar ali como devem ser o comportamento de escravos e senhores. Lá no versículo 22, servos, obedecei tudo ao vosso Senhor. O apóstolo Paulo está avalizando a escravidão? O apóstolo Paulo está dizendo que a escravidão é alguma coisa que deve acontecer? E aí você precisa ter um certo feeling, uma certa capacidade de perceber que nas entrelinhas se diz mais coisas do que parece estar dizendo. Aqui a gente precisa usar um método chamado método indiciário. Ou seja, você observa aquilo que ninguém olha. Ali está a questão, ali está a resolução do problema. Então, quando Paulo diz estas coisas, ele está dizendo, olha, dentro da igreja não há distinção. A igreja é uma nova sociedade. E como nova sociedade, não existe, não pode existir essa distinção de raça. Cristão não pode ser racista. E vamos mais longe. No ano de 1725, nascia um homem chamado John Newton. Esse homem era filho de um capitão do navio, um marinheiro, e esse homem se tornou um dirigente de um navio, um capitão de navio, de escravatura, um navio escravagista, de escravos, transportador de escravos. Ele vendia escravos. E numa tormenta, ele percebendo que ia todo mundo morrer, ele ia morrer, e ele começou a ver o canto das pessoas, dos negros que estavam no porão, e esse homem resolveu tomar uma decisão, deixar essa atividade, e ele se tornou um exemplo de pessoa que lutou para acabar com a escravidão. Até um filme sobre isso. Uma composição dele, Amazing Grace, que maravilhosa graça. A letra é dele, a música é linda, mas a letra é dele. Fala justamente disso. Tá? A maravilhosa graça atingiu esse pecador que tanto mal fez para os seres humanos. E ele passou a lutar pela interrupção de venda de escravos, porque os ingleses faziam muito comércio disto. E ele vai lutar e ele se torna, então, um símbolo contra a escravidão.
É da escravidão que vem o racismo. Então o racismo tem a ver com isso. Aí nós estamos aqui com o apóstolo Paulo dizendo que todos são iguais, há um só povo, há uma só humanidade, há uma só sociedade, e mais tarde ele vai dizer: servos, obedecei vossos senhores. Ah, mas aí está a coisa. Porque nesse texto, que depois a gente precisa analisar com muito mais calma, ele diz assim, ó, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Aí você tem, um pouquinho mais adiante, o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para como o Senhor e não para homens, cientes de que fazeis para o Senhor. E no versículo 1 do capítulo 4 diz assim: senhores, agora são os patrões, os donos, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vocês são escravos também, do mesmo Senhor. A palavra-chave é obediência. O apóstolo Paulo não tinha poder para fazer uma revolução e eliminar o escravagismo do Império Romano. Mas, por causa das virtudes cristãs, por causa do conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das pessoas, o mundo vai mudando, vai se transformando, e o mundo antigo vai se libertando do escravagismo. Infelizmente, posteriormente, na descoberta das novas terras, o escravagismo foi novamente implantado oficialmente. Mas o cristianismo ele teve uma forte impressão, uma forte presença para mostrar que não pode haver mais esse tipo de coisa. Agora, o apóstolo Paulo escreve essa carta e ele cita uma outra pessoa nessa carta. Ele cita lá no versículo, capítulo 4, 7, ele diz assim, ó: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos confirmará. E, mais um pouquinho para frente, em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Onésimo era da igreja de Colossos. E para entender isto, o que esse Onésimo aparece aí, você tem que abrir a carta a Filemão. Então, essa carta foi escrita juntamente com a carta aos Colossenses e ela diz o seguinte. Veja o que ela diz aqui. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Esse nome Filemão é muito bonito porque tem a ver com filia, que é amor. Também nosso colaborador, a irmã Áfia e assim por diante. O apóstolo Paulo dá graças por Filemão. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé. É um homem de amor e a fé. Que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. A palavra grega é enérgica, cheia de energia, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. É um homem de muito valor, de muitas virtudes, de um coração muito grande, acolhedor. Agora, qual é a função desta carta, que vai junto com a carta aos Colossenses? Acompanhe comigo. Carta a Filemão. Pois bem, agora ele vai falar o que ele deseja com essa carta. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, veja, eu poderia ordenar, ele é um apóstolo. Prefiro, todavia, solicitar, como se fosse rogar, em nome do amor, já que ele, Filemão, é uma pessoa muito amorosa, cheia do amor de Cristo. Sendo que sou Paulo. Paulo, a palavra significa pequeno. O velho, a palavra é presbítero. E ele tem 50 anos, possivelmente. E agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele diz, olha, eu, Paulo, o pequeno,
O velho, no mundo antigo, se envelhecia muito rápido. Prisioneiro de Cristo Jesus, que não tem nada. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que foi mencionado em Colossenses. Filho Onésimo, que gerei entre as algemas, é um filho na fé. O apóstolo Paulo evangelizou Onésimo, os dois estavam na mesma prisão. No mundo antigo, a cruz era reservada para os insurgentes, os rebeldes, e também para os escravos fujões. O que Onésimo merecia era ser morto por cruz. Esta carta é uma carta de recomendação. E essa carta revoluciona tudo no mundo antigo, dentro do cristianismo. E vai dizer assim, que ele gerou entre algemas, os dois presos e o apóstolo Paulo falando do Senhor Jesus Cristo para ele. E aí que eu falei, coincidências? Não. Carta que vai ser levada à igreja de Colossos, carta que vai ser acompanhada da carta a Filemon e que tem um escravo fugido. O escravo fugido, capturado, era levado para o seu senhor e geralmente o seu senhor decretava a morte dele. Ele tinha traços, tinha tatuagens dizendo que era escravo de alguém. Pois bem, ele antes te foi inútil. Alguns dizem que há um trocadilho entre a palavra onésimo e útil aqui, porque onésimo seria útil, mas ele foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. A palavra que é mais forte do que coração, não é coração, na verdade, cardia. É a palavra spranha, que significa as minhas tripas. O meu interior, era assim que o povo falava quando queria dizer que é com todo o meu ser, lá de dentro. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas, para você me servir. Eu queria que ele me servisse no seu lugar. E aí Paulo está usando toda a sua argumentação positiva, memorável, para dizer, por causa do Evangelho, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele poderia ordenar, liberta o homem, não mande matar, trate-o, receba como um escravo. Ele vai ser um bom escravo, um escravo doméstico. Agora ele é uma outra pessoa. Ele recebeu a Cristo Jesus. Quem recebe a Cristo Jesus torna-se uma outra pessoa, membro de uma nova sociedade, que extrapola nações, extrapola territórios. Nada quis fazer que venha a ser por obrigação, que você faça por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha só. O apóstolo Paulo é genial. O apóstolo Paulo era inspirado por Deus. Quando eu leio esse texto, parece que estou ouvindo tocata e fuga em ré menor de Bach no órgão. De tão maravilhosa que é aquela obra que ele sempre escrevia, só lhe deu glória. E é interessante, em vida ele não foi conhecido como compositor. E hoje o que nós temos dele são as suas composições. Isso aqui, para mim, é como se fosse a tocata e fuga, em ré menor, de Bach. Paulo está dizendo isto, olha, você vai receber para sempre esse rapaz. Como? Não como escravo, mas muito acima de escravo. Como irmão querido. Aqui está caríssimo, a palavra é querido. Especialmente de mim. E com maior razão de ti, porque ele conhece bem Filemão. Quer na carne, quer no Senhor. E aí Filemão está numa situação difícil, num dilema. Ele vai receber Onésimo como escravo, como qualquer outro dono de escravo? Ou ele vai receber Onésimo como um irmão em Cristo, um irmão na fé? Paulo sabe que ele vai receber como irmão na fé. Por isso que essa carta ficou aqui.
E essa carta é um panfleto revolucionário que vai implodir a escravidão de dentro para fora. O cristianismo é pequenininho, linguagem bem catarinense, mas ele vai implodir e vai transformar essa sociedade, e vai, mesmo que essa sociedade não mude plenamente, ela vai ter a marca do cristão. Não poderá haver mais racismo por escravidão, seja por que razão for. Mas continuemos, porque a carta não termina aqui. Ainda ele vai fazer mais considerações. Se, portanto, me consideras companheiro, e a palavra é cooperador, camarada, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se você me quer bem, receba ele como se fosse a mim. E se algum dano te fez, se ele levou, porque o escravo geralmente precisava de algum dinheiro, algum objeto, poderia ter roubado alguma coisa da casa de Filemão para se sobreviver escondido. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Mas coisa de banco. Eu, Paulo, e aqui vem a nota promissória. De próprio punho o escrevo. Aqui Paulo escreve. Eu pagarei. Mas tem um senãozinho. Para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Como? Filemão foi evangelizado por Paulo. Filemão também é filho de Paulo na fé. E o que ele está pedindo é, se conforme à sua confissão. Nas entrelinhas, não diretamente assim. Com toda a retórica, com toda a capacidade literária, ele está dizendo, olha, seja cristão. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, a palavra que vem de benefactor, benfeitor. Reanima-me o coração em Cristo. Não pode haver distinção. O racismo é pecado. O racismo é pecado. A igreja é uma nova sociedade em Cristo Jesus. As pessoas podem fazer coisas e propor perguntas que Jesus faria. O que Jesus faria? Jesus, quando você chegar lá na porta dos céus, Jesus perguntar para você, você leu o meu livro? Tem gente que pensa assim. A Bíblia é o livro mais publicado, mais vendido, eu ouso dizer, o mais lido e o menos entendido, e o menos compreendido, como aquele historiador que eu falei. A Bíblia é libertadora. Então, uma das coisas que aconteceu nessas semanas passadas, quando George Floyd morreu, e o pessoal começou um quebra-quebra, porque isso daí já vem de longa data, estava ali, é como se fosse um problema na pele, que falta explodir, sair o pus. Está ali, vamos dizer, um vulcão, está pronto para explodir. O irmão dele falou, não, gente, vamos fazer diferente. Vamos procurar outro caminho. Vamos orar. Só que ninguém ouviu. Neste momento, com todas essas perturbações, nós precisamos orar mais. E saber que Deus vela, sim, por uma nova sociedade. E a igreja deve ser essa nova sociedade, em que deve obediência ao seu Senhor. E eu termino com uma pergunta de um livro, o título de um livro. Quando me converti, eu li esse livro, é sobre o livro de Romanos. O título é muito sugestivo. Como ser cristão sem ser religioso? E a pergunta que eu faço para você é cristão ou você é religioso? O religioso quer ritos. O cristão quer vida. Ele obedece. Vamos orar. Senhor, aplica em nossa vida a Tua palavra e ensina-nos a refletir nessa nova sociedade e nos empenharmos a fazer jus daquilo que o Senhor nos chamou. Fazer justiça no sentido de fazermos
diferença neste mundo e optarmos, dizermos que não existe outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo e que só há uma humanidade, como foi a resposta que Einstein deu quando entrou nos Estados Unidos. De que raça você é? Ele disse, da única, raça humana. Nós somos da raça humana, resgatada por Jesus Cristo para uma nova sociedade. Por Ele, oramos. Amém. Povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Tantos e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui.